Dois erros para você escapar quando você estiver estudando pré-socráticos, lá os primeiros filósofos da filosofia, certo? Que a gente chama de pré-socráticos. Dois erros, galerinha. Primeiro erro, a gente pensar no materialismo, pensar sobre a ótica do materialismo, toda a filosofia desses filósofos, certo? Então, considerar que quando Tales de Mileto, por exemplo, está falando de água, ele está falando da água no sentido H2O que a gente tem hoje, com determinação de fórmula química, certo? Então, eles não tinham nem sequer a noção feita de átomos. Ali vai surgir lá em Demócrito a ideia de átomos. Mesmo assim, não são os átomos que a gente tem hoje, certo? A ideia, né? Então, quando eles estão falando de qualquer elemento, lá a gente colocar como se fosse um elemento puramente material. Quando eles estão falando ali de algo que talvez até chega perto do divino ali, às vezes alguns divinizam um pouco esses elementos ou não, certo? Ou então, mesmo que não estão divinizando, tem uma categoria superior, a água como princípio da vida, certo? Como algo necessário à vida. Então, de uma maneira, a maneira misteriosa que a gente, bebendo água, mantém a vida, né? Por exemplo, em Tales, né? E outro erro que a gente pode cometer também é a ideia de espiritualismo, beleza? Então, quando a gente está falando de água, né, ou de fogo, ou de outras coisas, também a gente não pode pensar como algo puramente metafórico. Então, água é uma metáfora para uma elevação espiritual, ou fogo é uma metáfora para a alma. Não estão falando de metáforas, eles realmente estão falando da água, do fogo e de qualquer outra coisa. Só que a compreensão do que eles tinham dessas coisas não era como a nossa, certo? Então, não é nenhuma metáfora, nem algo puramente abstrato, nem só um símbolo e nem só a pura matéria, certo? Porque a cosmovisão também deles não é a mesma da gente. Beleza, galerinha? Então, a gente se vê nas aulas.